Não desonre a sua filha por fazer dela uma prostituta, para que a terra não cometa prostituição e se encha de devassidão. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou Jeová. Não recorram aos que invocam espíritos, nem consultem adivinhos, tornando-se impuros por meio deles. Eu sou Jeová, seu Deus. Levanta-te diante do cabelo branco, honre o homem idoso e tenha temor do seu Deus. Eu sou Jeová. Se um estrangeiro mora entre vocês na sua terra, não o maltratem. O estrangeiro que mora entre vocês deve se tornar para vocês como um israelita. Ame-o como a si mesmo, pois vocês foram residentes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Jeová, seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medir comprimento, peso ou volume. Vocês devem usar balanças exatas, pesos exatos, uma medida exata para secos e uma medida exata para líquidos. Eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Por isso, guardem todos os meus decretos e todas as minhas decisões judiciais, cumpram-nos. Eu sou Jeová. Jeová disse a Moisés: Você deve dizer aos israelitas: qualquer homem de Israel ou qualquer estrangeiro que mora em Israel que der a um dos seus descendentes a Moloque, sem falta deve ser morto. O povo da terra deve apedrejá-lo até a morte. Eu mesmo me voltarei contra esse homem e vou eliminá-lo dentre seu povo, porque ele deu um dos seus descendentes a Moloque, profanou meu lugar santo e profanou meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos deliberadamente para a ação desse homem, quando ele der um descendente a Moloque, e não o matarem, então eu mesmo certamente me voltarei contra esse homem e sua família. Eliminarei dentre seu povo tanto a ele como a todos os que se juntarem a ele em se prostituir a Moloque. Quanto à pessoa que recorrer aos que invocam espíritos e aos adivinhos, cometendo prostituição espiritual com eles, eu certamente me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei dentre seu povo. Santifiquem-se e tornem-se santos, porque eu sou Jeová, seu Deus. Guardem os meus decretos e cumpram-nos. Eu sou Jeová que os santifico. Se houver um homem que amaldiçoe seu pai ou sua mãe, sem falta deve ser morto, visto que amaldiçoou seu pai ou sua mãe, seu próprio sangue está sobre ele. O homem que cometer adultério com a esposa de outro homem, sim, aquele que cometer adultério com a esposa do seu próximo, sem falta deve ser morto, tanto o adúltero como a adúltera. O homem que tem relações sexuais com a esposa do seu pai expõe seu pai à vergonha. Ambos, sem falta, devem ser mortos. O próprio sangue deles está sobre eles. Se um homem tem relações sexuais com sua nora, ambos, sem falta, devem ser mortos. Violaram aquilo que é natural. O próprio sangue deles está sobre eles. Se um homem tem relações sexuais com outro homem, assim como se tem relações com uma mulher, ambos fazem algo detestável. Sem falta devem ser mortos. O próprio sangue deles está sobre eles. Se um homem toma uma mulher e a mãe dela, isso é um ato obsceno. Devem queimar tanto a ele como a elas no fogo, para que a conduta obscena não continue entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele sem falta deve ser morto, e vocês devem matar o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para ter relações sexuais com ele, mate a mulher e o animal. Sem falta devem ser mortos. O sangue deles está sobre eles. Se um homem tem relações sexuais com sua irmã, a filha do seu pai ou a filha da sua mãe, e vê a nudez dela e ela vê a nudez dele, isso é uma vergonha. Eles serão eliminados diante dos olhos dos filhos do seu povo. Ele expôs sua irmã à vergonha. Deve responder pelo seu erro. Se um homem se deita com uma mulher menstruada e tem relações sexuais com ela, tanto ele como ela expuseram o fluxo de sangue dela. Ambos serão eliminados dentro do seu povo. Não tenha relações sexuais com a irmã da sua mãe, nem com a irmã do seu pai, porque isso exporia uma parente consanguínea à vergonha. Ambos devem responder pelo seu erro. O homem que tem relações sexuais com a esposa do seu tio expõe seu tio à vergonha. Eles devem responder pelo seu pecado, devem morrer sem filhos. Se um homem toma a esposa do seu irmão, isso é algo abominável. Ele expôs seu irmão à vergonha. Eles devem ficar sem filhos. Guardem todos os meus decretos e todas as minhas decisões judiciais e cumpram-nas, para que vocês não sejam vomitados pela terra, a qual os levo para morarem nela. Não andem nos decretos das nações que expulso de diante de vocês,
pois elas fizeram todas essas coisas e eu os abomino. Por isso eu lhes disse: vocês tomarão posse da terra delas, e eu darei a terra a vocês como sua propriedade, uma terra que emana leite e mel. Eu sou Jeová, seu Deus, que os separei dos outros povos. Façam diferença entre o animal puro e o impuro, e entre a ave impura e a pura. Não se tornem repugnantes por meio dos animais, das aves e das coisas que rastejam sobre o solo, os quais separei para que vocês considerem impuros. Sejam santos para mim, porque eu, Jeová, sou santo, e eu o estou separando dos outros povos para se tornarem meus. Qualquer homem ou mulher que invocar espíritos ou que for adivinho, sem falta deve ser morto. O povo deve apedrejá-los até a morte. O próprio sangue deles está sobre eles. Jeová disse a Moisés: diga aos sacerdotes, os filhos de Arão: nenhum sacerdote deve se tornar impuro por causa de uma pessoa morta dentre o seu povo. Mas ele pode fazer isso no caso de um parente consanguíneo próximo, como sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha e seu irmão. E ele pode se tornar impuro por sua irmã, se ela for virgem, morar perto dele e ainda não tivesse casado. Ele não pode se tornar impuro profanando-se por uma mulher que tem marido entre o seu povo. Eles não devem raspar a cabeça, nem raspar as laterais da barba, nem fazer cortes no corpo. Devem ser santos para seu Deus, e não devem profanar o nome do seu Deus, pois apresentam as ofertas feitas por fogo a Jeová, que são o pão do seu Deus, e eles devem ser santos. Não devem se casar com uma prostituta, nem com uma mulher que tenha sido desonrada, nem com uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo para seu Deus. Santifique-o, porque ele é quem apresenta o pão do seu Deus. Ele deve ser santo para vocês, porque eu, Jeová, que os santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se profanar por cometer prostituição, ela estará profanando o pai dela, deve ser queimada no fogo. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça se derramou o óleo de unção e que foi ordenado para usar as vestes sacerdotais, não deve deixar seu cabelo ficar descuidado nem rasgar suas vestes. Ele não deve se aproximar de um morto. Não deve se tornar impuro nem mesmo por seu pai ou por sua mãe. Ele não deve sair do santuário nem profanar o santuário do seu Deus, pois o sinal de dedicação, o óleo de unção do seu Deus, está sobre ele. Eu sou Jeová. Ele deve tomar como esposa uma virgem. Não pode se casar com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher que tenha sido desonrada, nem com uma prostituta, mas deve tomar como esposa uma virgem do seu povo. Ele não deve profanar sua descendência entre seu povo, pois eu sou Jeová que o santifico. Jeová ainda disse a Moisés: diga a Arão: nenhum homem entre os seus descendentes, por todas as suas gerações, que tiver um defeito, pode se aproximar para apresentar o pão do seu Deus. Se houver um homem que tem um defeito, ele não pode se aproximar. Um homem cego ou manco, ou que tem o rosto desfigurado, ou que tem um dos membros comprido demais, um homem que tenha pé ou mão fraturados, um corcunda ou anão, ou um homem que tenha um defeito nos olhos, ou eczema, ou infecção da pele, ou que tenha os testículos defeituosos, nenhum homem entre os descendentes de Arão, o sacerdote, que tenha um defeito pode se aproximar para apresentar as ofertas feitas por fogo a Jeová. Por ter um defeito, ele não pode se aproximar para apresentar o pão do seu Deus. Ele pode comer o pão do seu Deus dentre as coisas santíssimas e dentre as coisas sagradas. No entanto, ele não pode se aproximar da cortina, nem pode se aproximar do altar, porque ele tem um defeito. Ele não deve profanar meu santuário, pois eu sou Jeová que santifico a eles. Assim Moisés falou a Arão e aos filhos dele, e a todos os israelitas. Jeová falou mais a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que sejam cuidadosos ao lidar com as coisas sagradas dos israelitas, e que não profanem meu santo nome, no que diz respeito às coisas que eles santificam para mim. Eu sou Jeová. Diga-lhes em todas as suas gerações: será eliminado de diante de mim qualquer homem entre os descendentes de vocês que, estando impuro, se aproximar das coisas sagradas que os israelitas santificarem para Jeová. Eu sou Jeová. Nenhum homem da descendência de Arão que tiver lepra ou um corrimento pode comer das coisas sagradas até ficar puro. Nem aquele que tocar em alguém que ficou impuro por causa de uma pessoa morta, nem aquele que tiver uma emissão seminal. Nenhum homem que tocar numa das pequenas criaturas impuras que fervilham na terra, ou que tocar num homem que estiver impuro por algum motivo e que possa torná-lo impuro.
Quem tocar num desses ficará impuro até o anoitecer e não poderá comer nenhuma das coisas sagradas, mas deve se banhar em água. Quando o sol se puser, ele ficará puro, e depois poderá comer das coisas sagradas, porque são o seu alimento. Também ele não deve comer a carne de nenhum animal que tenha sido encontrado morto ou que tenha sido dilacerado por animais selvagens, tornando-se impuro por meio disso. Eu sou Jeová. Eles cumprirão a sua obrigação para comigo, para que não cometam pecado por não terem feito isso e, desse modo, morram por terem profanado as coisas sagradas. Eu sou Jeová, que santifico a eles. Nenhuma pessoa não autorizada pode comer das coisas sagradas. Nem hóspede estrangeiro de um sacerdote, nem trabalhador contratado podem comer das coisas sagradas. Mas se um sacerdote comprar alguém com o seu próprio dinheiro, essa pessoa pode participar em comê-las. Os escravos nascidos na sua casa também podem participar em comer do seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não é sacerdote, ela não pode comer da contribuição das coisas sagradas. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva ou for divorciada, sem ter descendentes, e voltar à casa do seu pai, como na sua juventude, ela pode comer do alimento do seu pai, mas nenhuma pessoa não autorizada pode comer dele. Se um homem comer por engano uma coisa sagrada, ele terá de dar ao sacerdote a coisa sagrada acrescida de 1/5 do seu valor. Assim, eles não devem profanar as coisas sagradas que os israelitas contribuem a Jeová e trazer punição sobre si mesmos por serem culpados de comer das coisas sagradas, pois eu sou Jeová que santifico a eles. Jeová também disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: quando um israelita ou um residente estrangeiro em Israel apresentar uma oferta queimada a Jeová para cumprir um voto ou como oferta voluntária, ele deve apresentar um macho sadio dentre os bois, dentre os carneirinhos ou dentre as cabras, a fim de ganhar aprovação. Não apresentem nada que tenha defeito, pois não servirá para ganhar aprovação para vocês.